Você já está aqui no ar, no Grande Crypto News. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui nessa cobertura super especial da BMC News aqui, né, que a gente veio direto do Copom, né, o Copom aí, né, o Banco Central que elevou a taxa Selic, a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual para 7,75%. Mas agora, saindo um pouco desse universo aí, esse cenário Brasil, vamos para as criptomoedas, que hoje tem muito assunto bom. Hoje vai receber o grande Orlando, lá da Mercúrios Criptos, o Head of Research e sócio fundador da Mercúrios Cripto, que inclusive já está aqui na linha. Mas antes de eu dar boa noite para ele, deixa eu só mandar uma boa noite pro chat aqui, né? A parte mais importante desse processo todo, essa nossa audiência maravilhosa que tá aqui com a gente, Rui das Neves, o MPK, o Cerveja. Eu adoro esse nome do seu perfil, Cerveja. Você é sensacional. Muito excelente escolha do nome. Você não achou, Orlando? Boa noite para você, tudo bom? Opa, boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite, Rafa. Sim, com certeza. Aqui no YouTube, né, essa parte de chatting, sempre você tem algumas coisas surpreendentes que você acaba lendo. Então, eu pelo menos também me divirto bastante lá nos comentários dos vídeos, das análises, etc. Eu acho sensacional esse nome. Eu gosto, inclusive, quem coloca o nome do que gosta aí logo no perfil. Bom, gente, lembrando aqui, ó, a gente vai ter a nossa pauta aqui normal, né, que a gente já vai conversar aqui, as polêmicas da semana, essas coisas que estão no radar do investidor. Mas caso você que esteja chegando, seja novo, seja novato, completamente novo no mundo das criptomoedas, não saiba o que é um Bitcoin, manda sua pergunta aqui. Não tem nenhum preconceito, a ideia é ser uma roda de conversa para chamar mais gente cada vez mais e também, obviamente, bater esse papo com quem já investe nas criptomoedas. Orlando, bom, novamente seja muito bem-vindo aqui ao Crypto News, é uma honra recebê-lo. Queria começar o nosso papo sobre esse assunto que eu acho que agora tá na boca da galera, né? Que é o quê? São as smart coins, né? Tem lugar aí falando que as smart coins para bater 2 milhões de reais ou até mais milhões de reais, enfim, né? As Ethereum Killers e tal. Você acredita que seja possível escolher ali umas smart coins que batam 2 milhões de reais? Porque a grande questão é, né? Para quem acompanha o mercado cripto há um certo tempo, tinham as Bitcoin Killers, né? As moedas que queriam bater o Bitcoin. E aí não fizeram tanto estardalhaço assim. O Bitcoin foi lá e jantou elas no médio e longo prazo. Você acha que a gente está de novo nesse cenário ou você acha que agora realmente essas Ethereum Killers estão vindo aí para cima do Ethereum? Não, acho uma excelente pergunta, né, para iniciar essa parte de análise. A gente tem escutado muito, né, esse termo da Smart Coin. Eu particularmente conheço, né, mais por plataformas de contratos inteligentes, né, que aí deriva, né, a ideia do Smart Contract, que no fundo é uma camada, né, dentro do universo de criptomoedas que serve para você desenvolver várias aplicações. Então, assim como a gente tem a internet, que a gente utiliza ali para desenvolver sites, desenvolver as aplicações, etc. A gente tem, por exemplo, a Amazon, Google, Facebook, tudo isso desenvolvido na internet. Seria uma analogia similar, por exemplo, quando a gente pensa na rede do Ethereum e tokens como Uniswap, Aave, etc. Mas aí, entrando justamente na sua pergunta, o que eu acho que é válido da gente refletir quando a gente está falando de investimento em criptomoedas, né? Refletir o quanto aquele projeto, aquele ativo gera de eficiência para o que ele se propõe a fazer. Então, no fundo, né, a economia nada mais é do que a gente gerir recursos escassos da melhor forma possível para atingir um determinado resultado. E caso um ativo consiga gerar, agregar esse valor para a gente, ele acaba sendo bem precificado. Para mim, as plataformas de contratos inteligentes hoje são a classe de ativo que eu acredito que tem mais potencial, inclusive de serem a maior do mercado de criptomoedas, o posto qual está ali hoje na parte de meio de pagamento / reserva de valor, muito por conta do Bitcoin. E eu acho que a pergunta para responder essa sua primeira questão é se a gente está em frente de um mercado que tem uma característica ali de winner take all, ou seja, você vai ter um grande vencedor que ele vai ser a representação de todo o mercado, né, quase que um monopólio, como o que acontece com o Bitcoin hoje, ou se a gente está falando ali de um mercado que winner takes must, né, então a gente vai ter ali talvez 2, 3 narrativas ali de valor, ou se a gente vai ter várias narrativas de valor. Eu, particularmente, acredito, dado que a gente já viu de outros sistemas operacionais, de outros formatos, por exemplo, Android e iOS, etc., que a gente vai ter talvez duas, três plataformas de contratos inteligentes que serão ali as principais do mercado. E aí, no ponto de vista de valorização, eu realmente acredito que esse setor será o maior setor do mercado de criptomoedas, dada a sua eficiência. A gente está falando de muito mais use case do que, por exemplo, o use case do Bitcoin. Apesar de muita gente não ter essa visão, né, ter aquela ideia que o Bitcoin jamais pode ser superado, eu particularmente acredito em algo contrário a isso. Você acha que em algum momento o Bitcoin pode ser superado, mas em outra classe aí, né? Em outro nicho das criptomoedas, outro nicho de criptoativos, né? Algo
o valor de mercado aí de um smart contract bater o Bitcoin, mas não no caso de uma criptomoeda, moeda de fato, igual o Bitcoin, conseguir bater o Bitcoin. Até porque o Bitcoin tem um valor de mercado de mais de $1 trilhão, né? Então é chão até chegar lá, não é mesmo? Perfeito. Eu acho que assim, o Bitcoin na linha de reserva de valor, talvez o melhor benchmark que a gente teria para isso seria ali o ouro, que hoje é reserva de valor global. Ele atua muito bem, faz o seu papel muito bem, e ele já tem ali um pouco do track record, né, histórico dele, da robustez, da imutabilidade da rede, que garantem ali algumas características muito interessantes desse ponto de vista, e são barreiras de entradas bem relevantes para outros ativos conseguirem superá-lo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da ideia de contratos inteligentes, a gente está falando de um setor muito mais mutável, um setor que vai ter mais atualizações, um setor bem mais complexo, mas que ele gera muito mais eficiência, porque ele tem diversos outros casos de uso. O Bitcoin, a gente vai ter um caso ali restrito de reserva de valor. No caso, por exemplo, da plataforma de contratos inteligentes, a gente está falando de um universo do mundo de entretenimento, com blockchain games, a gente está falando de um universo de finanças, com todo o mercado DeFi, a gente está falando talvez de um novo formato de internet, quando a gente fala de Web 3.0 e muito mais. Então, isso me dá um conforto de imaginar que, por exemplo, um ativo como o Ethereum, no futuro, pode ser um ativo bem maior do que o Bitcoin, assim como ativos como Solana, Polkadot, etc. Por isso, inclusive, que eu acredito que realmente a gente pode estar vendo uma das classes de ativo que tem o potencial maior de se valorizar entre todas. Só não sei se ativos que estão surgindo agora, nesse exato momento, tem esse potencial, né? Que aí é a grande questão. Vou colocar muito, muito pouco em um ativo e esse ativo vai explodir. Eu acho que isso daí já é um cenário bem pouco provável, porque a gente já tem concorrentes, barreiras de entradas bem claras nesse setor. A exemplo da Ethereum, que tem toda a parte de desenvolvimento, toda a sua parte de comunidade e efeito rede. A exemplo também da Solana e da Polkadot, que estão começando a se consolidar agora e são ativos que já existiam há alguns anos no mercado de criptomoedas. Perfeito, Orlando. Bom, olha, a Gislaine Bodo perguntou aqui pra gente falar sobre OneInch. Eu não conhecia essa criptomoeda, eu não sei se você conhece, inclusive a gente também tem essa... Assim como as pessoas não são obrigadas a saber todas as criptomoedas quando vêm assistir o Crypto News, os nossos convidados também não são, obviamente, obrigados a saber todas as criptomoedas. Então, se você não souber, tudo bem. Mas só dando aqui um retrospecto aqui dessa cripto aqui, ó, essa OneInch é uma criptomoeda, uma plataforma agregadora de corretoras descentralizadas, que obtém liquidez de diversas corretoras e se integrou recentemente a Optimism Ethereum, uma solução de escalabilidade em segunda camada. Você já ouviu falar dessa OneInch Coin aí, Orlando? Sim, o OneInch é um projeto que ele cresceu muito, né, dentro do DeFi Summer, que a gente viu ali em todo o ano de 2020. Ele tem um papel bem interessante, porque o que acontece, né, é realmente difícil você utilizar hoje boa parte das soluções do mercado DeFi, seja ali por questão de custo. Hoje, por exemplo, o principal ecossistema DeFi é a rede da Ethereum, e você chega ali a pagar 30, 40, 50 dólares em uma operação, fazendo um swap, né, numa DEX como a Uniswap ou como a SushiSwap, e também você tem a questão de liquidez, né, onde você encontra a liquidez. O que a OneInch faz? Ela cria uma interface bem mais simples, focada 100% para o usuário, e ela puxa ali de vários locais esse ativo. Se a gente pensasse numa narrativa do mercado DeFi crescendo por si só, então ele não se conectando com o mercado TradeFi, né, o mercado centralizado, realmente o OneInch talvez seria ali um dos ativos mais interessantes. Por quê? Porque a questão do UX, da facilidade do usuário de utilizar soluções do mercado DeFi, realmente é uma das pontas ali mais abordadas e mais reclamadas pelos usuários. O que me faz não ter um conforto tão grande em relação ao OneInch, que hoje eu vejo que algumas plataformas centralizadas estão começando a tomar esse papel. Um exemplo disso, claro, para mim, é a MetaMask através da MetaMask Swap. Para quem já utilizou a carteira, vai ver que uma das opções é justamente você fazer esse processo de troca, e ela puxa justamente de DEX essa liquidez, fazendo um processo similar ao OneInch. Qual que é o problema disso? Que se você imaginar uma solução, por exemplo, dessa desenvolvida pela Coinbase, ou até mesmo uma solução dessa desenvolvida pelo PayPal, a quantidade de usuários que esse player consegue atrair por questão de capilaridade pode acabar com o negócio da OneInch. Hoje, esse é o ponto que me faz ter ressalva em relação ao ativo e não estar posicionado. Uma questão de estrutura de mercado. E aí eu preferiria estar posicionado nas DEX, que a OneInch utiliza, como provedoras, que são boas DEX, naturalmente, as que têm diferencial, do que propriamente estar posicionado em um ativo que tem um papel ali apenas de agregador desse mercado.
Perfeito, Orlando. Olha, inclusive mais gente mandou pergunta aqui. Podem mandando suas perguntas aí, gente, sem medo de ser feliz. O Yuri Lage perguntando aqui, você vê potencial em Cardano? Cardano aí, nessa criptomoeda tão falada, né? Tão, acho que até mesmo polêmica aqui acho que eu não sei se só no Brasil, mas no Brasil a gente ouve muito falar de Cardano. Você vê potencial nela aí ou você acha que é uma furada, Orlando? Cara, vamos lá, né? Tá completamente ligado, né, ao nosso tema, né, de smart coin, ou enfim, plataformas de contratos inteligentes. A Cardano hoje é a terceira maior smart coin em termos de capitalização de mercado, tá atrás ali do BNB, né, que suporta ali a rede da Binance Smart Chain, depois ali a Cardano, passou recentemente pelo Alonso Fork, há cerca de um mês atrás, que introduziu a ideia de contratos inteligentes, tem sua origem ali baseada, né, em alguns dos fundadores da Ethereum que saíram do projeto, no caso o Charles é o grande nome disso. Eu particularmente não gosto tanto do ativo, porque eu acho que o ativo tinha ideias muito boas, tinha uma estrutura muito sólida que faz muito sentido, se você olhar o white paper, olhar as análises, realmente são análises extremamente robustas, mas ele tem uma taxa de entrega dessas análises extremamente baixa, e ele é hoje um ativo muito pouco capitalizado para concorrer com, por exemplo, ativos já consolidados da Ethereum e ativos que têm bastante capital para atrair desenvolvedores, o que está acontecendo hoje com a Solana, com o ecossistema da Polkadot, da própria Avalanche. E por isso que a gente tem visto, desde o Alonso Fork, pouca movimentação no seu ecossistema. Então muita gente, né, estava com a expectativa ali da Cardano se valorizando, chegando no top 3, crescendo de forma significativa, puxando parte da demanda que existia por Ethereum para sua rede, mas desde o Alonso Fork a gente não viu esse movimento acontecer. E eu particularmente acredito que a gente não vai ver mesmo. Eu realmente acho que tem ativos ali com assimetrias mais interessantes do que a Cardano, a exemplo da Solana, a exemplo da Polkadot. Eu sei que isso, para muitos investidores, né, que acreditam no projeto, pode ser uma coisa que incomode, mas eu particularmente tenho um pouco esta perspectiva, dado a toda a evolução que o ecossistema apresentou até agora. Isso vai dar uma polêmica danada, porque vai sair o corte, vai ter o hashtag Cardano. Aí a galera vai falar, como assim? Ele não acredita na Cardano? Não, meu Deus. Calma, gente, calma, pelo amor de Deus. Bom, o Luiz Fernando Sanches... Oi, pode falar. Não, eu queria comentar aqui até da minha parte, né, do pessoal que quiser se aprofundar um pouco nessas questões aqui na Mercúrios. A gente tem nosso canal no YouTube, então a gente tem ali 2, 3 vídeos dedicados apenas para explicar a nossa tese em relação a Cardano, né, porque a gente não está posicionado. Então quem quiser também entrar nesse debate, que eu acho que é a coisa mais importante quando a gente fala de termos de investimento, não existe uma tese absoluta, mas uma busca, né, de sempre contrariar teses, que eu acho que é o ponto saudável como investimento. Convido todo mundo, vão lá no canal da Mercúrios, que com certeza vocês vão encontrar um ambiente para a gente debater e conversar, inclusive de ativos que, por exemplo, a gente hoje não está posicionado e não acredito que não façam sentido, a exemplo da Cardano. Perfeito, perfeito. Olha, agora o Luiz Fernando Sanches Iriarte perguntou aqui, fala do Tezos. Tezos é outra criptomoeda que eu não sabia da existência, eu não sei se você conhece aí, Orlando. O Tezos, pelo jeito, é uma rede blockchain associada a um token digital conhecido como Tetsi ou TES. Esses tokens não são extraídos porque a rede usa um protocolo de consenso de prova de participação, né? O Proof of... Esqueci, o Proof of Stake? Não, Proof of Stake, justo. E a rede blockchain é uma plataforma auto-atualizável de código aberto, projetada para criar e hospedar aplicativos e ativos. A Tezos levantou 232 milhões de dólares em 2018. No entanto, questões jurídicas e de gestão continuaram causando atrasos até o final de 2019. E aí tem toda a questão. Você já viu alguma coisa sobre essa criptomoeda, Orlando? Sim, a Tezos também vai um pouco nessa linha de finalidade, né, de uma plataforma de contratos inteligentes. Nesse caso, ela tomou uma decisão na sua estrutura de ser um formato mais centralizado, então ela tem uma estrutura ali que lembra um pouco o que a gente viu, por exemplo, no XRP, e hoje é o que me traz um pouco de desconforto. Além de ainda não ter conseguido atrair um ecossistema tão grande de desenvolvedores, realmente a gente viu muitas posturas em relação ao token, em relação aos fundadores deles, que controlam boa parte do seu supply, que particularmente para mim eu não acho que constroem ecossistemas tão saudáveis. Acredito que existem algumas alternativas e assimetrias mais interessantes no mercado de cripto hoje. Show de bola, show de bola. Aí o Lucas Duque falou, o que acha do projeto da... Eu não sei se é Telos que ele queria escrever ou se era Tezos, né? Deixa eu ver se tem Telos Coin aqui.
Acho que existe Telos. Existe Telos. Existe Tesos e existe Telos. Alô? Pessoal, eu gosto de fazer esse programa porque a gente vai aprendendo junto muita coisa aqui. Eu não sabia, por exemplo, da existência dessas duas criptos. O que acha do projeto da Telos? Layer 2 da Ethereum, concorrente da Polygon. Você tem alguma opinião formada aí sobre essa cripto, Orlando? A Telos é uma plataforma para Web 3.0, pelo jeito, é isso? Então, eu não conheço o projeto da Telos a fundo, mas eu posso comentar um pouco mais sobre a questão de Layer 2, né? A Layer 2 está sendo muito utilizada hoje, especialmente na rede da Ethereum, por conta das altas taxas. Então, a gente tem uma outra blockchain paralela, a rede da Ethereum, que ela ali roda boa parte das aplicações, consegue gerar uma escalabilidade em relação ao custo, e depois as pessoas conseguem transitar por essas duas redes através de pontes existentes nelas, né? O que eu posso comentar em relação a isso esse está sendo um mercado extremamente competitivo, então a gente teve lançamento de algumas soluções que conseguiram conectar com grandes plataformas como Uniswap, SushiSwap, exemplo da própria Polygon, que foi citado aqui, mas também da Optimisc e da Arbitrum. Então eu acho que são 3 hoje das maiores que tem em termos de total value locked, né, capital travado nas suas operações. E o que eu ponderaria seria principalmente que em breve a gente vai ter o Ethereum 2.0, né, que é a solução que promete resolver a questão de escalabilidade. Na verdade, ele já está acontecendo, e a solução que teoricamente resolveria o problema de taxas da rede da Ethereum, o modelo de shards, ocorre ali entre o final de 2022 e início de 2023, de acordo com o roadmap divulgado nessa última semana pela própria Ethereum. E isso, para mim, seria ali uma red flag em relação aos protocolos de segunda camada. Por quê? Porque boa parte deles perde a utilidade se eles não estiverem ali bem alinhados em outros propósitos ou também em soluções mais específicas. Então, se eu fosse fazer uma análise mais fundamentalista, no caso eu não conheço tanto o projeto para opinar, eu focaria nesses 2 pontos, além dos seus 3 principais concorrentes, que hoje são soluções ali que estão sendo bem amplamente utilizadas em termos de conexão no mercado de segunda camada. Agora, Orlando, eu queria inclusive continuar falando sobre essa questão do Ethereum, né? Porque Ethereum tem uma atualização que parece que está aí no radar, né? A Altair, que entrou lá na Beacon Chain, salvo engano, né? Beacon Chain, até ele trouxe aqui, que é a rede de testes do Ethereum, né? Ela entrou ali na última... Entrou hoje, inclusive. Hoje, quarta-feira, dia 27. Eu ia falar o último dia 27, Perfeito, mas estamos aqui. sim. Entrou hoje Entrou hoje. Você acha que agora vai, então, o Ethereum? Então, eu acho que é importante a gente entender o roadmap da Ethereum, né, para compreender isso. Desde dezembro do ano passado, a gente tem passado por todo o processo da Ethereum 2.0. Então, ele teve seu startup com o contrato inteligente que iniciou a Beacon Chain e o processo de staking na rede da Ethereum. Agora, a Beacon Chain já está ali há quase um ano, né, rodando, e ela passou pelo seu primeiro hard fork. Então, ela passou pela sua primeira grande atualização. Essa atualização que ocorreu hoje, o que ela permitiu? Ela permitiu que, primeiro, usuários que não sejam full nodes, não sejam validadores da rede da Ethereum, tenham acesso às informações da Beacon Chain, que a gente chama de Lightning Client, Lightning Nodes, né, que são os nodes ali que conseguem puxar a informação, compreender um pouco nesse sentido, e ela, vamos dizer assim, foi um aquecimento para o Demerge. O que é o Demerge? É o evento em que vai pegar a rede atual da Ethereum, que funciona através do Proof of Work, e integrar ela com uma rede de Proof of Stake, no caso a Beacon Chain. Esse preparatório veio junto também com algumas discussões em relação a quando o demerge vai acontecer, de acordo ali com uns twitters recentes do Tim, que é o responsável por tocar ali boa parte da atualização da rede do Ethereum. A ideia é que isso ocorra em fevereiro do ano que vem, fevereiro, março, o mais tardar junho do ano de 2022. Então, não teremos alterações em relação à taxa por conta dessa atualização. Quando tiver o demerge também não temos alterações em relação à taxa, apenas o processo de validação. Efetivamente a gente vai ver o impacto e a mudança que todo mundo está esperando em relação à taxa apenas no final de 2022 com a implementação dos shardings. Então é um bom sinal, é um sinal que o roadmap da Ethereum está evoluindo, está entregando no prazo que eles definiram, mas ainda não resolve a questão da taxa, que eu sei que é o que gera dúvida aí na maior parte dos investidores que estão posicionados ou estudando o mercado de criptomoedas. Show de bola, Orlando. Bom, já estamos chegando aqui ao final do nosso programa, então vou trazer a última pergunta aqui do nosso chat, do grande Yuri Lage, que perguntou aqui: se puder fazer mais uma pergunta, poderia fazer um paralelo entre a aplicabilidade de Ethereum, Solana e Polkadot? Quais seriam as diferenças na prática aí para o grande Yuri Lage? Você acha que dá para fazer esse comparativo, Orlando?
Sem sombra de dúvidas, cara. Eu achei uma pergunta muito, muito boa, porque particularmente são os três projetos que hoje mais me atraem quando eu penso em Layer 1. E por quê, né? Porque eles têm finalidades muito distintas. Então, a Ethereum, ela busca ser uma plataforma descentralizada dentro da política de Layer 1, e uma plataforma em que seja acessível em termos de informações e dados para todas as pessoas que estão participando do ecossistema da Ethereum. E aí ela vai buscar essa escalabilidade através do modelo de shardings. Junto a isso, por ela ser a plataforma mais antiga, está presente desde 2015, ela criou um grande arcabouço em termos de códigos, né, de desenvolvimento, e também ela criou uma linguagem muito própria do mercado de criptomoedas, que é a Solidity, que poucos desenvolvedores conhecem do mercado tradicional, mas que todo mundo no mercado de criptomoedas utiliza. Inclusive, por isso que boa parte dos Ethereum Killers também utilizam a EVM, que é a máquina virtual da rede Ethereum, a exemplo da Avalanche, da Phantom e da Binance Smart Chain. Então, esses são os grandes pontos positivos na Ethereum, nessa questão de barreira de entrada. Grande dor dela é a questão das taxas, que provavelmente vai ser resolvida em torno de um ano e meio. Por isso que ela se torna um ativo ali tão atrativo na minha visão, do ponto de vista fundamentalista, além de ser das plataformas de contratos inteligentes o ativo com maior infraestrutura. Indo agora na questão da Polkadot, ela tem um princípio bem interessante, que ela sai ali do aspecto de Layer 1, né, de plataforma de contratos inteligentes, e ela dá um passo para trás e vai para Layer 0. O que significa? Que ela cuida apenas da segurança e ela permite que outras blockchains sejam criadas nela a partir de modelos de customização. Então ela está muito integrada a questões de soluções extremamente customizadas do ponto de vista de blockchain e também comunicação em múltiplas blockchains e múltiplos ecossistemas. Então vai muito na narrativa de cross-chain e multi-chain que a gente vem ver crescendo no mercado de cripto, que são os dois pontos que mais me atraem e que eu vejo diferencial competitivo em relação à Ethereum. Já a Solana, ela foi uma rede que ela optou muito mais por ser uma rede de alta performance do que uma rede descentralizada. Então, para você ser um validador de Solana, há um custo tanto de capital quanto de equipamento muito alto em comparação às demais redes, e isso faz com que ela consiga ali proporcionar, né, aplicações dentro da sua blockchain diferentes do que qualquer outra blockchain consegue. Tanto é que jogos como Star Atlas, que é um jogo AAA, ali com um UX bem complexo, está sendo desenvolvido lá, e plataformas no formato diferente das DEX que a gente conhece, como Uniswap, etc., e utilizando justamente o formato tradicional de order book, estão sendo desenvolvidas lá, a exemplo da Serum, que para mim são os outros diferenciais. Se a gente pegar esses três ecossistemas, hoje, esses foram os três ecossistemas em termos de capital, de venture capitals, que mais receberam aporte no segmento de DeFi. Então, realmente, são três blockchains que estão sendo muito visualizadas pelos investidores institucionais e estão recebendo bastante capital para desenvolver seus respectivos ecossistemas, o que, para mim, são pontos ali bem atrativos do ponto de vista de investidor. Show de bola, Orlando. Inclusive, tiveram últimas duas perguntas aqui, muito rápidas, que a gente faz aqui para fechar o nosso programa. Uma pergunta muito bacana aqui, veio do José Carlos Belmiro. Ele falou: Rafael, boa noite. Confesso que não entendo esse mundo cripto. Eu tenho a impressão que quem sai por último é quem paga toda a conta. É isso ou estou enganado? Olha, antes do grande Orlando responder, eu acredito que você esteja um pouco enganado, ô José. Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao mundo das criptomoedas, Crypto News, enfim, a gente está aqui para bater esse papo mesmo. Mas se você for analisar as maiores criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin, né, o Bitcoin ele é programado para ter o halving, né, ter a queima dele lá a cada, eu esqueci quantos anos, mas quanto mais o tempo passa, mais escasso fica o Bitcoin. Então, na lógica da lei da oferta e da procura, por exemplo, mesmo que seja algo colecionável, que não tenha só praticidade, né, no dia a dia, vai ser algo que vai estar, e a tendência dele é continuar crescendo. Então, a lógica seria, na verdade, que quem chega por último vai acabar pagando essa conta porque não vai pegar essa alta tão grande. É isso ou eu estou equivocado, Orlando? Então, acho que nesse sentido a gente tem que avaliar realmente a ideia de eficiência, né? Por que aquele ativo existe? Eu vou assinaria embaixo do comentário dele para a grande maioria de ativos. Vamos pegar um exemplo, uma Dogecoin, que é uma moeda meme, que realmente, no fundo, ela não tem utilidade nenhuma. Nesse caso aí, o cara que comprou ela no ciclo de alta, ele que vai pagar a conta ali da galera que comprou mais baixa, naturalmente, né? Ele trocou ali. Agora, ativos, por exemplo, como o Bitcoin, que constrói essa característica de reserva de valor, ativos como algumas plataformas de contratos inteligentes estão consolidando e criando use case, eu acho que essa é a palavra-chave, você tem casos de uso, você tem aplicações para aquele ativo, o que começa a construir a ideia de valor, seja ali um valor sentimental de um NFT ou um valor de proximidade a um artista, seja ali realmente um valor de utilidade, por exemplo, você poder desenvolver uma solução por ter aquele token, exemplo do token nativo da Ethereum, o Ether,
aí nesse caso aí já é um papo bem diferente. Você consegue construir teses sólidas de análise fundamentalista em cima daqueles ativos e ter perspectivas de longo prazo de valorização, dá até inclusive dependendo das aplicações para a gente começar a bater um papo sobre valuation, que é talvez uma das ferramentas mais utilizadas no mercado tradicional para precificar empresas, assim como a gente tem hoje na Bolsa de Valores. Então, acho que tem um pouco essa dinâmica ali que é importante ser dita. Excelente. E o último que veio aqui, ó, foi o grande Sandro Figueiredo perguntando se Baby Doge tem potencial ou é modinha. Eu não sei o que é Baby Doge, mas eu tenho um certo receio com Doge. Dogecoin é um negócio que eu não gosto muito não, até porque é o que a gente acabou de falar, né? São as meme coins, são as shitcoins, então é você colocar seu dinheiro num negócio que assim, cara, é melhor você jogar na loteria. É mais fácil, entendeu? Porque você vai entender melhor o que vai acontecer e não culpa um mercado, né? Hoje é um dia legal, né? Que se a gente pegar talvez a meme coin que mais crescente hoje é a Shiba, ela acaba de superar o Dogecoin em termos de valorização de mercado e muito por uma expectativa dela ser listada na Robinhood, que é um movimento 100% especulativo na minha perspectiva. E aí o mesmo vale para Baby Doge, o mesmo vale para Dogecoin, o mesmo vale para Shiba. Se vocês analisarem estruturalmente de forma fundamentalista, vídeo política monetária, quem são os desenvolvedores por trás, até mesmo as soluções que são colocadas ali como propostas de valor, mas efetivamente o quanto elas estão sendo utilizadas ou quanto elas estão sendo trabalhadas, versus ali o que a comunidade efetivamente está colocando de valor e está colocando como ponto, né, de que faz aquele ativo mover de preço. Vocês vão perceber que realmente tratam-se de ativos extremamente manipulados, que na maioria das vezes estão aproveitando de um hype para tirar dinheiro dos desavisados. Então não acho que seja de longe um ativo bom de investimento, tampouco é um dos ativos que tenha uma melhor assimetria dentro do mercado de cripto. Você gastar tempo ali compreendendo ativos que hoje geram use case e valor, a exemplo da Ethereum, a exemplo de Solana, Polkadot, a exemplo até mesmo de algumas aplicações do mercado DeFi, em alguns ecossistemas promissores, talvez você vai ter resultados mais interessantes pensando no longo prazo. Perfeito, Orlando. E por último aqui, para a gente conseguir fechar aqui mesmo, porque aí senão o grande Orlando vai acabar ficando com uma péssima impressão logo de cara aqui do Crypto News. Ó, o Thiago X-Trader Evolution, e queria de novo ressaltar, eu adoro esse tipo de nome de perfil do YouTube. Isso aqui parece do X-Men Evolution e eu gosto muito de X-Men. Ele falando aqui, o que vocês acham de fazer um portfólio baseado em mini gemas, aportar $10 todas as semanas até ter uma enorme quantidade de mini gemas daqui a uns 10 anos? Qual a visão de vocês sobre essa estratégia? Mini gemas, eu não sei o que ele quer dizer com isso, Orlando. É uma gíria, alguma coisa? Seriam ativos, normalmente gemas a gente escuta no universo de cripto, né? Principalmente dentro do universo varejo, como ativos ali que são extremamente preciosos, que as pessoas ainda não encontraram eles. Então, você tem valores ali de mercado bem baixos, né? Então, igual você comentou, o Bitcoin tem 1 trilhão de market cap. Então, é muito na premissa de, se eu investir nessa moeda agora que ela tem 10 milhões de market cap, se ela chegar a 1 trilhão, então ela vai multiplicar 100 vezes, vou multiplicar 100 vezes o meu capital. Então, se eu colocar R$10, eu vou poder ali ganhar muito dinheiro com isso. E é um pouco, né, do que aquelas promessas que as pessoas às vezes têm do mercado de criptomoedas, de cases como, por exemplo, o X-Infinity, que criou uma nova tendência no mercado. As pessoas ficam, putz, onde eu acho o novo X-Infinity, onde eu acho o novo Bitcoin, o novo Ethereum, etc. O que eu tenho, na minha visão em relação a isso? Você fazer investimento em ativos no processo inicial, você fazendo um processo de venture capital. Então, você fazer isso numa uma tese de investimento profunda, bem estruturada, etc., é algo extremamente trabalhoso, que exige noções técnicas muito boas, um portfólio bem extenso e também o contato ali com a parte de desenvolvimento das equipes bem robusto. Provavelmente, se você investir ali um pouco na aleatoriedade, existirão 2, 3 investidores que vão contar ali histórias de glórias que acabaram ganhando dinheiro. Mas isso não está muito diferente de você tentar ganhar na loteria. E a gente sabe ali pela teoria dos grandes números que a maior parte das pessoas que tentam ganhar na loteria acabam não ganhando dinheiro e apenas só gastando. Então, eu focaria talvez em acumular mais capital, investir em projetos mais pontuais, mais robustos, e às vezes até se expor ali a tokens mais líquidos, mas através de um processo mais bem fundamentado, do que propriamente tentar ganhar na loteria, por assim dizer. Perfeito, então, Orlando. Bom, já queria então aqui já agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui nesse
papo super bacana. Já pedi inclusive o like aqui. E Orlando, novamente, seja muito bem-vindo sempre que quiser aqui à BMC News, não só no Crypto News, mas como em toda a grade de programação aqui da BMC News, tá certo? Opa, eu que agradeço aí o convite. Espero aí ter agregado aí um pouco de conhecimento para todo mundo que acompanhou a gente. E aqui da parte do Mercúrio também, do que vocês precisarem, a gente está à disposição, tá bom? Um abraço. Valeu, muito obrigado. Até mais. Bom, gente, aqui continuando aqui com a gente aqui no nosso chat, José Carlos Belmiro falando, valeu muito, Rafael, estou na batalha para entender tudo isso, estamos todos nessa batalha, viu, ô José? E se você me der a sua confiança, eu garanto que você vai aprender aqui junto, toda semana, aqui na BMC News, no Crypto News, comigo, aqui com a gente aqui, sempre batendo esse papo bem bacana, esse espaço bem descontraído aqui nessa roda de conversa das criptomoedas. O Luiz Fernando Sanches falando parabéns pelo trabalho BMC, o Santo Figueiredo falando o programa deveria ser diário, tem muita demanda de informações, isso é verdade. O Moisés Santos falando parabéns, esse garoto é o primo do Elon Musk, o garoto é muito inteligente, passa os contatos, parabéns BMC News. Muito legal, gente, muito obrigado aqui a todos que estiveram com a gente aqui. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news, sigam a gente lá. Eu volto amanhã com o Top News. Amanhã eu e a grande Hanna Beltrão, às 4 horas da tarde, com o fechamento do mercado. Será que esse mercado vai estar otimista depois dessa decisão do Copom? Bom, vamos torcer, hein? E depois tem BMC Deal. Quem será que vem no BMC Deal de amanhã? Eu não posso esperar. Então se cuidem, uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.